Olá! Hoje eu e meu grupo vamos estar falando um pouquinho sobre os carboidratos e qual a sua importância dentro da odontologia. Afinal, o que são os carboidratos? Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da natureza. Muitas vezes são chamados de açúcares ou sacarídeos e são definidos pela sua composição química característica, como carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo a principal fonte calórica para todo o ser vivo. Então, quais são as funções dos carboidratos? Os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir a energia para as células, estando eles relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. Agora, vamos estar falando um pouquinho sobre a classificação desses carboidratos. Temos os monossacarídeos, que possuem em geral entre 3 e 7 átomos de carbonos. Eles são carboidratos não polimerizados e não sofrem hidrólise. Por exemplo, a glicose, galactose e frutose. Temos os disacarídeos, que são carboidratos formados pela junção desses dois monossacarídeos por meio de uma ligação chamada glicosítica. Por exemplo, a sacarose, que é formada por glicose e frutose. Temos a maltose, que é formada por duas moléculas de glicose, e lactose, que é formada por glicose e galactose. Temos também os oligosacarídeos, que são carboidratos formados por 2 até 10 monossacarídeos. E por fim, temos os polissacarídeos, que são carboidratos formados por 10 ou mais monossacarídeos, como por exemplo, o amido, celulose e glicogênio. A classificação dos monossacarídeos. A glicose é um importante monossacarídeo. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que possuem em suas moléculas. Os monossacarídeos mais simples são as trioses, as quais possuem 3 carbonos em sua molécula. Após as trioses, temos as tetroses, que são 4 carbonos. Pentose, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos e assim por diante. Os principais monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. Entre as pentoses destacam-se a ribose, enquanto nas hexoses destacam-se a glicose. Temos também os carboidratos simples e complexos. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcares simples, ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas de açúcares. Como, por exemplo, os carboidratos simples, temos o mel, a rapadura, balas e doces em geral. E já os carboidratos complexos, podemos citar pães, massas, feijões e lentilha. São exemplos de carboidratos. A glicose, que é um carboidrato simples e também um monossacarídeo mais comum. A glicose é essencial para a realização do processo de respiração celular, onde a energia será produzida para a célula. Os principais polissacarídeos são formados pela polimerização da glicose. Temos também o amido, que é a principal substância de reserva energética dos vegetais. Ele é formado por 2 tipos de polímeros de glicose, a amilopectina e a amilose. Os grãos de amido das plantas ficam armazenados no interior dos plastos, organelas típicas da célula vegetal. Temos também o glicogênio, que é a principal reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio é encontrado armazenado em nosso fígado e também em nossos músculos. Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose que será utilizada pelas células. Outro exemplo também é a celulose, que é encontrada na parede celular da célula vegetal e é formada por unidades de glicose. É um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante é que a madeira é formada quase que 50% da celulose, enquanto as fibras de algodão são praticamente 100% celulose.
E por último, temos a quitina, que é um polissacarídeo encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. E para compreendermos melhor a sua importância na odontologia, estaremos descrevendo o processo DESRE, ou seja, o processo da desmineralização e a remineralização do esmalte dentário, que é um processo que ocorre o tempo todo em nossa cavidade oral, e ambos processos que justificam a formação da cárie. Como foi falado, o equilíbrio físico-químico ocorre em nossa cavidade oral o tempo todo, mas somente é perceptível quando se visualiza uma massinha branca em nossos dentes, no caso, o biofilme dental, que possui diversos micro-organismos. Isso se dá quando ingerimos carboidratos, que serão convertidos em sacarose, e a sacarose vai ser o açúcar que irá ativar a bactéria cárie, no caso a Streptococcus mutans. E essa bactéria irá auxiliar na fermentação da sacarose, que quando fermentada, formará um ácido. Esse ácido irá começar a dissolver os minerais dentários, como cálcio e fosfato. Desse modo, abaixando nosso pH para 5,5 quando acometer o esmalte e 6,2 quando acometer a dentina. Após dissolver os minerais, irá ocorrer a desmineralização. Já a remineralização vai ocorrer através da saliva, que possui uma capacidade tampão, como por exemplo bicarbonato, fosfato, proteinato e cialina, que são responsáveis por neutralizar os ácidos produzidos pelo biofilme dental, impedindo que a desmineralização ocorra e reequilibrando o nosso pH em seu estado neutro, no caso, o 7. Porém, devido ao alto consumo de carboidratos, os tampões salivares tornam-se ineficazes e ocorre o surgimento da cárie. Por isso, é de suma importância uma dieta equilibrada e uma higiene bucal adequada, que irá interferir assim na formação da cárie e outros problemas odontológicos. Então, podemos concluir que o conhecimento da estrutura dessa biomolécula permite que o estudante valorize a importância da composição proteica específica da saliva para a manutenção da saúde bucal.